Olá! Começa agora o Assembleia Entrevista e hoje estamos recebendo aqui no estúdio da TV Alba Cláudio Cunha, presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia, a ADEME Bahia. Bem-vindo, Cláudio, tudo bem? Bem-vindo, Luana. Um prazer estar com vocês e poder trazer algumas notícias sobre o mercado imobiliário. Muito obrigada. A Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia, a ADEME Bahia, é uma organização empresarial sem fins lucrativos que reúne cerca de 80% das construtoras e incorporadoras em atividade no estado. Além de incentivar o crescimento do segmento da construção civil e de contribuir para impulsionar a economia do estado, a ADEME Bahia tem participação ativa na sociedade como um todo, por meio da divulgação de dados do mercado imobiliário e também da realização de importantes eventos como o Salão Imobiliário e o Fórum de Sustentabilidade. Cláudio, eu queria que você falasse um pouco da atuação da ADEME mesmo. Enquanto instituição, qual é o papel fundamental dela? O papel fundamental da ADEME, primeiro, é fomentar o mercado imobiliário, para que a gente tenha sempre uma economia ativa, forte e representativa. Até mesmo porque a construção civil, ela consegue empregar todos os níveis de escolaridade para que possam vir a trabalhar no nosso mercado, fazendo com que a gente tenha uma absorção de pessoas e de mão de obra num curto espaço de tempo, no início de um novo ciclo de empreendimentos e de obra no mercado. E qual é o cenário que a gente vive hoje no mercado imobiliário baiano? O mercado imobiliário baiano ele tem uma característica muito própria. Desde o ano de 2012, quando a gente ainda vivia o resquício do boom do mercado imobiliário entre os anos de 2006 até 2010, 2011, em 2012 a gente teve a judicialização do plano diretor na nossa cidade. Isso fez com que as empresas ficassem sem poder lançar novos empreendimentos. Mas ao mesmo tempo foi bom para o mercado imobiliário, porque pegou o nosso estado com um grande número de unidades ainda para vender, para que fossem absorvidas pelo mercado. Ou seja, tinham estoques ainda Nós tínhamos um para estoque vender. de unidades geradas, prontas e em construção e lançadas para que fossem absorvidas pelo mercado, para que nossos clientes pudessem comprar. Isso ajudou muito a equilibrar o mercado. Ao não ter novos lançamentos, a gente teve com que a nossa população absorvesse essas unidades que já estavam produzidas e, consequentemente, mantivesse as nossas empresas com suas atividades regulares. E aí veio depois disso, dessa coisa que foi até bom, porque segurou um pouquinho, mas aí depois veio realmente uma crise mais profunda, que o setor sentiu. Isso, toda a economia sentiu, A partir de 2014, nós começamos a sentir uma crise econômica forte, o desemprego começou a crescer, uma insegurança jurídica começou a surgir no mercado e isso tudo inviabiliza qualquer investimento de longo prazo. E um investimento do mercado imobiliário ele é no mínimo de 5 anos. Ele tem um ciclo médio de 5 anos desde o início da prospecção de um terreno, da determinação de um produto, para o início de vendas, para a entrega dessas obras, para o repasse para os clientes que compraram essa unidade e assim você finalizar um ciclo. Então, como ele é um ciclo longo, com insegurança, não combina. O mercado precisa de regras claras, precisa de uma segurança forte e precisa de um cenário de futuro equilibrado e que traga também a segurança econômica para que se possa fazer novos investimentos. E aí, dentre esses anos aí de 2014, 2015, aí a gente começou a falar de Lava Jato. O mercado imobiliário aqui na Bahia, já que tem grandes empresas da construção, de maneira geral, da construção, que foram impactadas pela Lava Jato, o mercado imobiliário também sofreu com isso? O mercado imobiliário acaba sendo, porque a Lava Jato, ela além de fazer o seu papel de ver o que houve de errado ou não no mercado de construção, pesada principalmente, ele acaba interferindo na economia. Como nós tivemos grandes empresas ligadas ao nosso estado, envolvidos, isso também afetou economicamente toda a nossa cadeia. Porque são pessoas que deixaram de consumir, você criou uma estabilidade nessas outras empresas que tinham um grau de empregabilidade muito grande também na nossa cidade. Inclusive influenciando na compra do próprio estoque, das unidades que ainda estavam em mercado. E também porque essas grandes construtoras, em boa parte delas, tinham um braço no mercado imobiliário também, Exatamente. A maioria atuava nas duas áreas, na construção pesada, construção para terceiros e no mercado imobiliário. Então isso criou também uma
uma instabilidade na nossa economia e uma retração da nossa economia. Aliado a isso, aí vem a questão do desemprego, que afetou também diretamente e fez com que o grau de confiança, não só do empresário, mas também do consumidor, caísse. Consequentemente, tivemos aí em paralelo inflação alta, taxas de juros elevadíssimas, passando de 14% ao ano, falta de crédito, o mercado imobiliário depende de crédito para que ele possa produzir, então nós também não tínhamos crédito, e isso tudo fez com que se criasse uma dificuldade maior para que a gente pudesse produzir e, consequentemente, vender nossos imóveis. E como é que foi 2017, Cláudio? E aí vieram os desafios. A gente sempre aprende com tudo, né? E essa última crise econômica e política, ela trouxe grandes ensinamentos para todos nós, desde a pessoa física a nossas empresas. E todas as empresas tiveram que se reinventar, né? Todas as empresas tiveram que diminuir os seus tamanhos, né? Tiveram que usar de criatividade para fazer novos empreendimentos, voltaram a procurar empreendimentos que fossem de nichos, em bairros consolidados, em bairros que têm aquela vida econômica própria, em bairros onde as pessoas têm uma sensação de segurança maior para poder morar e viver e, consequentemente, lançar produtos adequados a isso. Em paralelo, se usou também muito da nova tecnologia, né? Das novas formas de morar, da nova forma de comercializar. As pessoas hoje têm a necessidade de sentir aquilo que elas querem, em qualquer coisa, né? Hoje a gente vê a transformação do comércio, onde as lojas passam a ser apenas uma grande demonstradora daquele produto, e geralmente as pessoas compram pela internet, então o comércio também tem que se reinventar. As empresas, como o mercado diminuiu, o tamanho dos empreendimentos diminuíram e as verbas de marketing diminuíram, então a gente reduziu também aquela quantidade de empreendimentos que tinham seus apartamentos decorados, mas você não podia deixar de dar às pessoas, ao público, a sensação de ver aquilo que ele vai receber no futuro. Então, o uso da tecnologia com 3D, 4D, foi bastante significativa, onde você pode levar ao cliente aquela mesma sensação de comprar um imóvel como ele vai a um apartamento decorado. E as empresas também, por uma necessidade momentânea, fizeram grandes vantagens comerciais para que isso trouxesse uma velocidade de venda nos seus estoques. Então, isso criou um ambiente para quem estava procurando um imóvel bastante significativo e uma oportunidade muito grande. Porque ela pôde comprar imóveis, a gente chegou a ter, em 2017, empreendimentos lançados há 3, 4 anos que estavam ficando prontos com preço de venda menores do que de 4 anos atrás. Foi realmente uma vantagem muito grande para quem estava procurando. E como é que está o estoque hoje na Bahia? Como tudo tem um lado bom, isso fez com que o mercado fosse absorvendo essas unidades em estoque. Então, a gente sai no ano de 2014 de um estoque de quase 15 mil unidades produzidas e lançadas, para um estoque no final de 2017 de apenas 3.719 unidades. Então, isso demonstra que o mercado absorveu, que o estoque que existe hoje é um estoque que será absorvido num curto espaço de tempo e que as empresas começam de novo também com os grandes e satisfatórios índices de recuperação da economia, né, a se mover e se planejar para fazer novos lançamentos. Então, 2018 tem uma perspectiva boa? 2018 a gente tem uma perspectiva melhor do que o ano de 2017. A gente sabe que o valor de um imóvel é um valor agregado maior, que depende sempre da segurança da família, da estabilidade do emprego. Né? Os índices hoje transmitem isso, a gente vê o grau de confiança do consumidor crescendo, né? Outros setores da economia já com um crescimento significativo de suas vendas, e isso vai vir para o mercado imobiliário. A gente já sente nos nossos pontos de venda um movimento maior, uma procura maior, uma motivação dessas pessoas para comprar um novo imóvel, numa nova condição e num novo momento de país. E a gente já pode dizer que o mercado imobiliário voltou a absorver mão de obra em quantidade? Porque, como você disse, a construção sempre foi ali o setor que estava na ponta em relação à geração de emprego, né? O mercado imobiliário ele tem esse papel fundamental, que além de absorver também, Luana, a mão de obra, ele tem um papel significativo na formação dessas pessoas. Os canteiros de obra das nossas empresas, eles possuem escola. Então, as pessoas
podem trabalhar e estudar, né? Ele qualifica a pessoa, ele faz um treinamento para que as pessoas também desenvolvam a aptidão que ele tem e consigam ter uma profissão definida, né? Então, isso tudo qualifica a nossa mão de obra e faz com que as pessoas também melhorem sua autoestima e se sintam mais motivadas para trabalhar e com mais atenção. Então, nosso mercado ele realmente absorve a mão de obra de uma forma rápida, ele traz novos ganhos pessoais para aquelas pessoas que recuperam a sua empregabilidade, que é fundamental para a autoestima de qualquer pessoa, né? E faz com que a economia cresça trazendo renda e trazendo arrecadação de impostos para o Estado e para o município que precisam. E melhor ainda, movimenta toda uma cadeia produtiva. Não é só o emprego direto da construção civil na confecção de uma obra, mas também na indústria, porque nós temos uma cadeia produtiva enorme que vai desde a alimentação, sim, dos serviços terceirizados até a indústria que confecciona elevadores, confecciona cerâmica, confecciona os forros. Então a gente consegue movimentar e dar um retorno a todas essas indústrias que também ainda possuem uma ociosidade na sua produção. É o que a gente chama de um ciclo virtuoso que se cria em torno de todo esse processo da construção, né? Isso. E aí, mais do que isso, assim, o ciclo virtuoso ele passa até na hora que o poder público, tanto estadual como municipal, também se junta a esse clamor dos empresários. Está na hora de todo mundo trabalhar junto. Está na hora de ver quais são os entraves e voltar a investir em infraestrutura, voltar a investir em planejamento, para que a gente possa atender a esse novo ciclo que se inicia na construção civil também e na economia brasileira, para que a gente tenha os parâmetros básicos atendidos e não venha a ter um atraso de obra, não venha a ter uma falta de empreendimentos por uma falta de infraestrutura. E a ADEME tem recebido isso bem? Tem visto que a receptividade em relação aos órgãos públicos é positiva? Sim, o diálogo sempre tem sido aberto, a gente tem sido sempre muito bem recebido e a gente tem feito um planejamento para que também esses setores da economia e do Estado e do município possam se planejar de acordo com aquilo que a ADEME e seus associados estão planejando para fazer de lançamentos no mercado imobiliário. Muito bacana. No próximo bloco, a gente continua conversando com Cláudio Cunha, presidente da ADEME Bahia. E a gente vai saber mais sobre a retomada dos lançamentos no mercado imobiliário aqui no estado e falar ainda sobre a geração de emprego no setor. Não saia daí, o Assembleia Entrevista volta já. De volta com o nosso Assembleia Entrevista. Para você que ligou a TV agora, hoje estamos recebendo aqui no estúdio Cláudio Cunha, presidente da ADEME Bahia. Cláudio, então voltando a falar aí sobre esse reaquecimento do mercado imobiliário, tem perspectiva de lançamento em 2018? Temos. Nós já começamos o mês de março com um lançamento imobiliário no bairro da Pituba, aqui em Salvador, e alguns lançamentos na linha verde em algumas cidades do interior. O mercado, ele também, como a gente teve aquela judicialização que eu lhe falei do plano diretor, ele também procurou se adequar e procurou encontrar novos caminhos, encontrar novos mercados. E a gente tem um interior da Bahia rico e próspero, também em crescimento. Então a gente tem um projeto de levar a ADEME, é uma entidade que representa o estado da Bahia, consequentemente a gente quer levar também as contribuições que a ADEME pode ter para todas as cidades do interior do estado. E em quais cidades do interior da Bahia você vê assim, esse processo de, digamos, de verticalização de lançamentos imobiliários? A gente tem atuado muito, primeiro aqui na região metropolitana, Lauro de Freitas, Camaçari, Mata de São João, né? A gente está mais próximo e tem uma acessibilidade maior, foi o primeiro vetor de crescimento. Segundo, a gente tem cidades como Vitória da Conquista, como Juazeiro, como Ilhéus, como Itabuna. Luiz Eduardo Magalhães tem um potencial muito grande como São também. Desidério, né? Então a gente vem num crescimento que para atender essa demanda, porque a gente tem um estado bem diversificado, a gente tem aptidões para cada cidade, então a gente tem o agronegócio, a gente que também estimula o crescimento, você tem que atender a essa demanda. A gente tem o café em Vitória da Conquista, tem a área de educação que cresceu muito no interior do estado,
né? Então, a gente tem as novas universidades, a gente tem a Universidade do Recôncavo, a gente tem a Universidade do Sul, a gente tem as universidades privadas que também estão abrindo novas unidades pelo interior do Estado, que vai trazer qualificação para a população e também traz uma oportunidade para o mercado imobiliário. Essas pessoas que vierem de outras cidades e de outros estados vão precisar morar, né? Vão precisar conviver com aquela cidade, vão precisar se adaptar à cultura local. E o mercado imobiliário está ali para atender e contribuir para essa nova ocupação dessas cidades. E aí a gente volta a falar da mão de obra, né? Que a gente estava falando no primeiro bloco dessa geração de emprego também no interior. Também no interior, que antes a gente tinha esse êxodo para a capital. Então você também deixa de ter essa busca do emprego na capital e passa a fixar aquela pessoa na cidade onde ela vive, onde ela está adaptada e onde ela tem uma condição de contribuir melhor para a sua família. E para além das fronteiras locais, existem já incorporadoras e construtoras baianas que estão lançando empreendimentos fora do Brasil. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, da importância disso também. Isso. O mundo hoje é globalizado, né? A gente sabe que cada vez mais o mundo está pequeno. Com a velocidade da tecnologia, da informação, as coisas chegam numa velocidade praticamente instantânea. E nós sempre estamos atentos a novas oportunidades, né? Então, também, até pela facilidade do idioma, né? Pelo incentivo que foi dado por Portugal para que as pessoas fossem morar e fossem investir naquele país, isso trouxe para nós e trouxe para todos os brasileiros, vamos dizer assim, uma grande oportunidade de investimento. E nós temos aqui algumas empresas locais, baianas, que atuam apenas no nosso mercado no Brasil, que foram para Portugal e já estão fazendo o seu terceiro lançamento com empreendimentos de sucesso e levando a qualidade da engenharia brasileira também para o exterior. Eu queria que você falasse um pouco, Cláudio, sobre o programa Minha Casa Minha Vida, né? Porque foi um programa que depois que ele foi lançado, boa parte das construtoras se voltaram para esse segmento, para esse nicho de mercado. Isso você avalia com bons olhos? Como é que tem sido isso? Essas entregas ainda tem lançamento dentro do programa? Tem. Isso, na realidade, mais do que um programa, para nós é uma política de governo. Isso é uma necessidade do governo de dar uma moradia digna para a sua população. E o programa Minha Casa Minha Vida ele foi lançado em 2008, final de 2007, quando a gente teve a crise americana, que quer queira, quer não, trouxe para o nosso mercado fora do programa Minha Casa Minha Vida uma certa insegurança pelos reflexos que isso teria na nossa economia. E o programa Minha Casa Minha Vida é um programa que você tem uma linha de crédito direcionada e farta, que são os recursos do Fundo de Garantia de todos os trabalhadores. Então você tem uma oportunidade de fazer uma moradia digna para que as pessoas possam melhorar a sua moradia, possam melhorar a sua qualidade de vida, possam dar à sua família uma qualidade de vida melhor e tem um investimento barato. Então as taxas de juros são menores, o governo dividiu em faixas, né? A gente tem o faixa 1, faixa 1,5, o 2 e o 3. Então cada faixa você consegue ter um desconto, um subsídio do governo federal para que dê acessibilidade à nossa população na compra do seu imóvel. E, mais do que isso, a grande demanda que a gente tem no nosso país, principalmente na região norte e nordeste, é para ser imóveis enquadrados no programa Minha Casa Minha Vida. Então ele é fundamental para o nosso setor e para a nossa sociedade. E o déficit habitacional é muito grande ainda, né? Muito grande. A gente tem um déficit habitacional de mais de 650 mil unidades ainda no Brasil. E Fora o que vai surgindo, né, Ana? Porque as pessoas, nossos filhos vão crescendo, vão querer morar fora de casa, vão querer estudar em outras cidades, ou vão se casar, né? As pessoas também estão criando novas formas de morar, novas formas de família, né? Então, as necessidades, elas vão crescendo e vão se adaptando. E a gente tem que se adaptar a esse momento e a essas mudanças da sociedade que são muito rápidas. E como você disse, também o poder público precisa entrar com toda a estrutura, porque você também ainda tem um déficit, por exemplo, de saneamento importantíssimo no país. Isso, a gente tem um déficit de saneamento, a gente tem o déficit também da parte de instalações elétricas, de geração de energia, a gente tem o déficit de portos, a gente tem o déficit de Tudo aeroportos. isso tem que caminhar junto, né? Tudo tem que caminhar junto porque as cidades também ela têm a sua capacidade de absorção. Então o mercado ele precisa se expandir, né? E para ele se expandir ele tem que ir para áreas que ainda não estão com essa infraestrutura pronta.
e o poder público tem que vir na frente para que a gente não tenha a inversão da sequência. Então, primeiro tem que vir os investimentos de infraestrutura, saneamento, água, esgoto, gás, telefone, luz, para que depois a gente venha com a construção de novos bairros e de novas moradias para a população. E você tocou num ponto, logo no início do programa, que eu queria que você voltasse a ele, que é a questão do financiamento pelas instituições bancárias. Tem sido mais difícil do que foi lá nos anos de 2007 a 2010 e 11, no boom imobiliário, que havia um financiamento mais farto? De 2000, eu diria que entre 2012 e o início de 2017, o mercado imobiliário sofreu muito. Os bancos, eles ficaram mais restritivos nas suas análises, ficaram mais restritivos na concessão do crédito e o crédito ficou mais caro. Então, as pessoas que tinham capacidade de tomar um financiamento na época em que a inflação estava baixa, a inflação estava sob controle, tiveram o seu poder de endividamento reduzido. Consequentemente, elas perderam a capacidade de compra de determinados produtos que ela podia comprar quando as taxas de juros estavam menores. Então, isso também fez com que o mercado não absorvesse as poucas linhas de crédito que existiam. A partir do ano de 2017, quando as taxas de juros começaram a reduzir e a gente chegou no final do ano de 2017 com a menor taxa da história de 6,75% ao ano, isso faz com que os bancos voltem a oferecer crédito. Ainda de uma forma tímida, ainda de uma análise mais rigorosa, porque a empregabilidade também ela começa a acontecer, né? Ela começa a crescer, ela ainda não atingiu, a gente ainda tem um percentual de nível de desemprego muito grande, na faixa dos 12%, então os bancos continuam ainda um pouco cautelosos. Mas a tendência é que esse crédito já foi liberado mais para o consumo, para o comércio, para os automóveis e com certeza ele vai chegar no mercado imobiliário, que traz para os bancos também um grande retorno, porque ele fideliza esse cliente. Tem o financiamento, né? Ele pode criar produtos para esse cliente começa a consumir aquilo que ele tem, seja o cartão de crédito, a própria conta corrente, um investimento que ele faça de um recurso que ele tenha. Então ele acaba dando retorno, além do financiamento imobiliário, dos serviços que o banco oferece. E qual é o tipo de imóvel mais procurado aqui na Bahia? Aí eu lhe diria que em todo o Brasil, são os imóveis que a gente chama os imóveis de entrada, que são os empreendimentos de 2 e 3 quartos. Esses imóveis sempre são os mais vendidos. São as pessoas que ou estão casadas e tiveram um filho, estão naquela fase de estabilidade, de início de uma estabilidade de vida, num crescimento profissional. Então esses imóveis sempre têm uma demanda maior em relação aos imóveis maiores. Mas a gente também começa a perceber a mudança da sociedade. O público jovem hoje ele não pensa apenas em ter um imóvel, ele quer ter um imóvel que traga para ele também o conforto e ao mesmo tempo traga a socialização. Que agregue Que serviços, né? que traga a ele menos trabalho, a mão de obra cada dia é mais cara, o emprego doméstico cada dia ele fica mais difícil. Então as pessoas querem praticidade, querem conforto, querem economia, porque elas querem investir na sua carreira, ela quer investir no seu lazer, ela quer viajar, ela quer curtir a vida, com segurança e tudo. E aí tem uma máxima que a gente sempre diz, em um empreendimento, se eu tiver uma ferramentaria, seria excelente, porque na realidade eu não preciso ter uma furadeira, eu preciso do furo que essa furadeira faz. Então para que eu vou comprar uma furadeira e ter em casa guardada para usar uma vez na vida? É muito melhor que um empreendimento me traga uma ferramentaria para que o dia que eu precisar usar eu tenha à minha disposição. É muito melhor eu criar um ambiente de socialização, como os salões, um lugar que eu possa receber meus amigos, que não me traga depois eu ter que arrumar uma casa, ter que ter uma faxineira, ter que preparar o meu apartamento para receber e depois ficar com o ônus de ter que rearrumar ele para voltar a usá-lo. Então, se eu tenho uma estrutura num prédio que me permite isso, receber bem, receber com conforto, receber com qualidade, isso é bom. Se eu tenho uma boa academia, que é outro Sim, espaço, você não precisa se deslocar até um outro lugar, isso, e o otimizar o espaço que tempo. mais cresce de utilização em todos os condomínios são as academias. Então, as academias bem equipadas, as pessoas não precisam sair, pegar trânsito para poder ir. Ela tem o seu profissional que vai ao seu encontro, desenvolve a sua atividade. É um lugar onde você faz o relacionamento, é um lugar onde você vai encontrar um vizinho, vai conversar.
E aí novas amizades vão surgir, os relacionamentos vão surgir. E sua intimidade estará sempre preservada. Então a gente começa a ver uns movimentos assim, né? As famílias que os filhos estão saindo de casa, né, estão indo cuidar de suas vidas, estão morando, então as pessoas não precisam mais daqueles imóveis maiores, com tantos ambientes, que ele não vai mais ter uso e só vai trazer para ele trabalho, desgaste e custo. Então as pessoas também procuram hoje os imóveis onde ela possa reduzir o seu grau de investimento na manutenção desse imóvel, possam viver com conforto, possam receber eventualmente um filho que venha precisar estar com ele ou um neto, mas de uma forma diferente, que ele também possa ter o tempo para ele curtir a vida dele. E a ADEME ajuda justamente também nessa racionalização do projeto, com certeza, as empresas que fazem parte da associação. Sim, a gente tem uma área sempre da pesquisa, que é fundamental, onde a gente sempre está analisando as pesquisas que são disponibilizadas pelo IBGE, pelas empresas de pesquisa, e fazemos a nossa para entender a demanda do nosso mercado local. O conhecimento da cultura local também é fundamental para que a gente possa lançar novos empreendimentos. Isso mesmo. No próximo bloco, a gente continua a nossa conversa com Cláudio Cunha, presidente da ADEME Bahia. Estamos falando sobre o mercado imobiliário baiano. É rapidinho. O Assembleia Entrevista volta já. Estamos de volta com o nosso Assembleia Entrevista, agora com as perguntas dos nossos telespectadores. Essas perguntas foram enviadas por meio das redes sociais da TV Alba e também pelo nosso e-mail tvalba@fpjba.org.br. Estamos conversando com Cláudio Cunha, presidente da ADEME Bahia, e vamos agora às perguntas. A primeira pergunta é do Raimundo Santos, do bairro de Brotas. Janeiro é um dos melhores meses para trocar de imóvel. A expectativa da ADEME para esse mês de janeiro de 2018 foi atendida? Eu diria que todos os meses são meses para trocar de imóvel, né? Eu acho que a motivação da pessoa que busca um imóvel é que em determinado período é maior ou menor. Então a gente experimenta muito durante o verão os imóveis que a gente chama de segunda residência, que são as casas de praia, os loteamentos, para que a pessoa no futuro venha construir sua casa de praia. É o tempo em que os filhos estão de férias, então fica dentro de casa, a gente fica naquela coisa para fazer uma programação para a criançada, para que ela tenha um espaço para brincar, acaba alugando ou indo para um hotel. Então existe sim no verão uma grande demanda bem maior para os imóveis que a gente considera de segunda moradia, que são as casas de praia, casas de lazer, casas de campo. Isso cresce. E isso traz algumas oportunidades nos empreendimentos que não se enquadram nessa modalidade também. Então, as construtoras que não têm o seu produto de segunda residência, elas também, para manter os seus níveis de venda, sempre fazem algumas promoções, já que as pessoas geralmente também estão de férias no verão, né, tem mais tempo de pesquisar, tem mais tempo de olhar. Aproveitem algumas... Se utilizam disso para lançar uma promoção e, quem sabe, atrair esse consumidor, né? Faz pouco tempo que passou uma reportagem nacional mostrando que o estoque de São Paulo, Rio, tinha unidades encalhadas e que algumas construtoras terminavam alugando esses apartamentos. Isso acontece também em Salvador, tipo um aluguel direto com a construtora, sem ser uma venda efetivamente? Como eu disse a você, Luana, o mercado ele se adapta. São Paulo, a gente tem um universo, São Paulo chegou a possuir um estoque de mais de 35 mil unidades produzidas. A gente, com a crise econômica, a gente viveu um momento também, um número elevadíssimo de distrato, o que são as devoluções dos empreendimentos. Isso trouxe um prejuízo muito grande às empresas e uma falta de regulamentação disso também trouxe uma insegurança para novos lançamentos. Então, as empresas que achavam que tinham vendido o seu empreendimento para o consumidor, quando esses imóveis estavam prontos, a pessoa devolvia. Isso, óbvio, ocasionado por um momento de economia ruim, de insegurança, de desemprego, isso também motivou muito essa coisa do distrato. E mesmo com as questões contratuais, né, em que a pessoa terminava, às vezes, perdendo dinheiro, mas não era bom nem para ela e nem para a construtora que recebia aquele imóvel de volta. Exatamente, porque ao recolocar no mercado, ela tinha uma velocidade de venda menor e às vezes só conseguia revender com um preço menor do que o que tinha sido vendido originalmente.
Então, isso trouxe um desequilíbrio nas relações. Então, as empresas que estavam estocadas, como a gente diz, com um número grande, elas ou passaram a dar ao cliente, como ele disse, como ele já não tinha mais um apartamento decorado, ele ou usou da tecnologia ou ele usou até da experimentação. Ela pôde fazer com o cliente, conviva no meu imóvel, sinta o que é morar neste empreendimento, né? Veja se ele lhe atende, eu lhe faço um aluguel com uma opção de compra futura, ou eu apenas alugo para você, crio uma empresa patrimonial, que eu não posso mais dar desconto para que meu prejuízo não aumente, eu prefiro ficar com o meu imóvel, esperar uma recuperação do mercado e, em paralelo, eu faço uma alocação para que eu também mantenha este imóvel sem precisar pagar as taxas de condomínio, IPTU, já que eu posso fazer com que a pessoa alugue esse... E, em alguns casos, até esse tempo de aluguel poderia valer como uma entrada, como parte do valor do apartamento, né? Isso é uma forma de você ir convencendo o cliente de comprar aquela unidade. Ele começa a conviver, o filho começa a utilizar as áreas de lazer, a família. Conhecer pessoas. Conhecer pessoas, ele se adapta àquele local e no fim ele acaba exercendo a sua opção de compra. A Eliana Cerqueira do Itaigara quer saber qual das modalidades para adquirir um novo imóvel nos dias de hoje tem tido maior êxito, o consórcio ou o financiamento? Veja, o consórcio tem a vantagem que é um grupo onde você paga uma taxa de administração, né, e a sua análise de obtenção do crédito ela é feita quando você exerce o direito dessa carta de crédito. O financiamento, quando você tem taxas menores num prazo mais elástico, hoje os bancos chegam a financiar em 35 anos um financiamento, você tem a segurança e a possibilidade de usar o seu FGTS, de você fazer sempre uma antecipação e uma quitação desse imóvel. E com um prazo longo, com taxa de juros menores, você acaba tendo uma prestação menor. Né? Em paralelo a isso, as empresas também você consegue ter uma velocidade de aprovação do cadastro desse cliente maior. Mas são modalidades... Isso vai depender do perfil do cliente também, né? Isso, de que forma ele quer comprar, de que forma ele se insere, qual o relacionamento que ele tem com alguma instituição bancária para que ele tenha um crédito mais barato. A Eliana pode, inclusive, ir numa construtora que ela tem interesse e se informar, né? Porque até eu, numa imobiliária, o corretor tem condição de orientar e tirar as dúvidas. A terceira pergunta é da Tássia Barreto, da Pituba. A ADEME acredita que o cartão Reforma influenciará o comércio imobiliário de que maneira? Toda forma de movimento de economia é satisfatório. O cartão Reforma é interessante, às vezes, para um cliente que comprou um imóvel e quer fazer alguma modificação no seu bem ou quer fazer um beneficiamento naquilo que ele adquiriu, uma troca de piso, uma colocação de um forro, então ele também utiliza isso. Mas o importante disso é movimentar a economia, é fazer com que também as lojas de material de construção aumentem suas vendas, consequentemente peçam mais materiais para a indústria possa contratar mais pessoas possam voltar à atividade econômica e que um dia ela vai querer também comprar o seu imóvel e vai estar com a gente nos empreendimentos que a gente oferece. Mais uma vez a questão do ciclo. O Elias Santana da Mata Escura pergunta, há expectativa para aumento de crédito em 2018 para a compra de imóvel? Sim, o crédito no ano de 2017 ele caiu em torno de 23%. Existe já um movimento de crescimento em relação ao ano passado, nesses 2 primeiros meses do ano. E os bancos, como também as taxas de juros estão menores, é melhor ele emprestar para o consumidor fazer uma outra atividade, ou comprar um imóvel, ou comprar um carro, até para resolver uma situação, já que ele estiver num cheque especial, alguma coisa, porque o banco começa a cobrar uma taxa de juros que traz a ele uma rentabilidade melhor do que a taxa Selic, que baseia toda a taxa básica de juros do nosso país. A Jaciane Santos, do Jardim Brasil, pergunta, o aperfeiçoamento do setor imobiliário em novas tecnologias pode ser uma saída para contornar a crise? A gente falou sobre isso também, né? Tudo, desde a área da venda, da comercialização, da apresentação do produto, né, até a construção dos empreendimentos. A gente, ao longo desses 20 a 30 anos, o custo da mão de obra ele passou a ser muito maior do que o que ele era. Então, o custo da mão de obra sempre variou entre 35% e 40% de um custo de construção.
hoje ele ultrapassa os 55%, chegando até a 60%. Então ele tem uma incidência muito grande. O que é que nós precisamos fazer? É cada vez mais industrializar a construção dos nossos empreendimentos. É usar tecnologia, qualificar as pessoas para que elas também possam ter uma melhoria da sua profissão, ter uma nova profissão, como a gente também falou aqui mais cedo, né? Onde a pessoa possa ter uma profissão diferenciada, onde ele possa ir para uma linha de montagem, onde ele possa utilizar um equipamento que vai facilitar a construção e com isso a gente tenha também uma redução do prazo de construção. Todas as etapas bem fechadinhas, bem estabelecidas, com sistemas que ajudam vocês a economizar em algumas etapas, né, e a otimizar melhor o tempo, tudo isso vai ajudar, né? Isso é tecnologia aplicada no dia a dia da construção. E vai também, no fim, trazer um custo de construção menor, consequentemente um preço de venda menor. Melhor para o cliente. A Maiane Nascimento do Retiro pergunta, a ADEME acredita que em 2018 haverá um crescimento da construção de novos imóveis? Sim, em relação ao ano 2017, a gente já tem na nossa associação um planejamento de um crescimento bastante significativo em número de lançamentos, principalmente na cidade de Salvador, onde a gente teve no ano de 2017 apenas 2 lançamentos imobiliários. Então esse ano a gente já teve um primeiro lançamento no mês de março, teremos ainda nesse primeiro semestre mais 4 novos lançamentos e temos aí um planejamento para até dezembro de atingir 12 empreendimentos imobiliários no total de lançamento ao longo do ano de 2018. Quando eu abri o programa, eu falei dos eventos que a ADEME faz, que são extremamente importantes também para o mercado e para a sociedade baiana como um todo. Em 2018, estão todos mantidos, Cláudio? Estão mantidos e estão incorporados, ele diria assim. Nós fizemos um planejamento, a gente vai iniciar a partir do dia 22 de março o novo biênio da nova diretoria da ADEME Bahia, onde tem a nossa eleição de novo para o biênio 2018-2020. E a gente trouxe várias coisas. A gente precisa fazer com que o assunto moradia, o assunto casa própria, esteja na mente de todas as pessoas. A gente precisa mostrar o valor que a cadeia da construção civil tem para a nossa sociedade, a importância que ela tem na educação das pessoas, a importância que ela tem na melhoria da qualidade de vida das pessoas, não só pela moradia, mas no entorno e nos beneficiamentos que a gente traz aos bairros. Então a gente tem as atividades de comercialização, que a gente começa agora nesse mês de março com a Semana do Metro Quadrado, que é a venda de imóveis pelo meio digital. Temos o Salão Imobiliário no segundo semestre, que sempre é um ambiente físico, onde existem várias oportunidades para a compra do imóvel. Nós tivemos de novo uma aproximação com as universidades e trouxemos para o Prêmio ADEME de inovação acadêmica. Então, os trabalhos dentro de um grupo de trabalho que a ADEME trouxe e desenvolveu ao longo do ano de 2017 de inovação na construção civil, né, de que forma você pode melhorar os trabalhos e as etapas da confecção da construção. Esses temas foram discutidos, foram aprovados e foram escolhidos pelos alunos para os seus trabalhos de conclusão de curso. E o vencedor vai receber um prêmio da ADEME e vai ter uma aproximação com a ADEME também para isso. Em paralelo a isso, a gente tem o aniversário da ADEME, que sempre é uma atividade importante, e teremos a convenção com o Fórum de Líderes no segundo semestre. Muito obrigada, Cláudio, pela sua participação. Eu desejo um ano de 2018 maravilhoso para o mercado imobiliário, para a ADEME, para que a gente possa, de fato, gerar emprego, gerar renda e se recuperar dessa crise, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar levando aqui para a nossa população as novidades do mercado imobiliário. E sim, teremos um 2018 crescente, e que ele permaneça por um bom tempo para que a gente possa melhorar a qualidade de vida de todos os baianos. Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até agora. Você pode rever essa entrevista e compartilhá-la. Assista a TV Alba nas redes sociais e no site alba.ba.gov.br. Entre em contato conosco pelo e-mail tvalba@fpjba.org.br. A sua participação é fundamental. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Assembleia Entrevista. Tchau, tchau!